Caso tenha alguma dúvida, né, queira interromper, fiquem à vontade aí. Peço desculpa também aos senhores aí que eu contraí uma gripe aí anteontem e estou um pouco fanho ainda, mas espero que isso não seja um problema para conduzir aqui a apresentação. Bom, pessoal, o que seriam as diretrizes, essas diretrizes, né? Essas diretrizes é um projeto que conduz as diretrizes, né, para a recuperação do Ribeirão Ferro-Carvão, buscando a restauração e a recuperação dos ambientes impactados pelo rompimento da barragem B1 da mina de Córrego do Feijão, observando aí as expectativas de utilização futura do território pela sociedade e pelas comunidades locais, bem como os compromissos assumidos pela Vale para a reparação ambiental das áreas impactadas. Qual seria a abrangência desse projeto, né? Bom, nesse mapa aí a gente tem mostrando a bacia do Paraupeba e onde está a área diretamente impactada pelo rompimento da barragem B1, na bacia do Ribeirão Ferro-Carvão. Essa outra figura mostra a delimitação da bacia do Ribeirão Ferro-Carvão e aqui onde seria a área exatamente que estaria contemplado esse projeto, que se refere à área diretamente impactada pelo rompimento da barragem. Bom, a recuperação do Ribeirão, ela está sendo planejada em diferentes áreas, né? Para que a gente pudesse aí fazer o manejo dos rejeitos e iniciar os processos de recuperação, a gente subdividiu essa área, né, em áreas de remansos e em áreas que a gente chama de compartimentos que estão mais associadas à calha principal do Ribeirão Ferro-Carvão. Aqui nesse mapa também é possível ver as três principais comunidades que estão próximas à área que foi diretamente atingida: comunidade de Tejuco, comunidade de Parque da Cachoeira e a comunidade de Parque de Feijão, né? Em laranja, nós podemos ver aqui as áreas dos remansos, né, que são tributários que têm a sua confluência com o Ribeirão Ferro-Carvão, que a gente chama de remanso 1, remanso 2 e remanso 3, as áreas que estão associadas à calha principal, e aqui também em azul mostrando algumas estruturas de contenção de sedimentos que foram construídas ao longo da calha para evitar, né, que o rejeito que ainda permanece nessas áreas possam continuar, né, descendo e chegando ao Rio Paraupeba. As estruturas de contenção hoje elas impedem que esse rejeito chegue até a área do Rio Paraupeba. Bom, para recuperar essas áreas é preciso considerar algumas premissas, né, que foram compromissos estabelecidos com os órgãos de controle, nesse caso o CISEMA, representantes do Ministério Público de Minas Gerais e da própria Prefeitura aí de Brumadinho. Quais seriam essas premissas, né? Bom, a primeira premissa delas é a não interferência nas operações de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Os bombeiros ainda são o guardião das áreas, uma vez que ainda há necessidade de se encontrar quatro joias, né, quatro corpos que ainda não foram identificados nessas áreas. Essas buscas, elas seguem uma ordem definida pelos bombeiros, né, dentro daqueles compartimentos, daquelas áreas que nós apresentamos aí no slide anterior. Essas atividades de recuperação, elas só serão iniciadas em cada área após a liberação pelo Corpo de Bombeiros e pelos órgãos ambientais competentes que vão chancelar que, de fato, aquela área está livre de rejeito, livre de qualquer contaminação, para que se possa iniciar aí os processos de recuperação. Bom, uma segunda premissa seria a remoção dos rejeitos, né? Os rejeitos serão removidos em fase conforme um plano de manejo de rejeitos, acordado com o governo estadual de Minas Gerais. Diferentemente do acidente, do rompimento da barragem de Fundão, né? Aqui em Brumadinho, todo o rejeito que foi depositado nas áreas está sendo removido, primeiro pelas atividades de busca dos bombeiros, né? E depois removido para que se possa iniciar os processos de recuperação. Bom, após a retirada dos rejeitos, há uma etapa de limpeza, né? E nessa etapa, né, estudos de solo estão sendo realizados para se confirmar que a área está de fato em condições de receber ações de recuperação. Bom, aqui mostrando como que se dará esse processo de recuperação, né, ao longo de todas essas áreas. Então, os próximos slides aqui são uma animação, né, mostrando qual que seria o planejamento de ataque da recuperação para cada uma dessas áreas. Então, em 2022, a gente teria a conclusão da limpeza de parte do remanso 1, né? Já em 2023, a gente teria a conclusão de recuperação de parte do remanso 1 e o início das obras de recuperação em outras porções do remanso 1, né?
Faríamos em 2023 a conclusão da limpeza do que a gente chama de remanso 3. Em 2024, essas áreas já entrariam em processo de recuperação, pois não? Travou sua Diga, tela em desculpe. 2022. Sua tela travou no 22. Vou voltar aqui, vamos ver se agora vai. Na hora que passar para 23, se vocês puderem me... Para mim tá travado ainda. Eu vou descompartilhar e compartilhar novamente, tá ok? Só um minuto, por favor. Agora ainda aparece 23. 23, Isso. ok? Então tá bom. Bom, estava falando aqui em 23, né? Em 23 nós teríamos a conclusão da limpeza do remanso 3 e de parte aqui também dos remansos 1 e 2. A tela de 2024 apareceu para vocês? Sim. Sim. Sim? Ok. Bom, então em 2024 nós teríamos aí o início das obras de recuperação nos remansos 2 e 3. Seguindo para 2025, a gente teria a conclusão das obras de recuperação nos remansos 1, 2 e 3, o que é muito interessante, uma vez que nós já estaríamos com os afluentes recuperados, né? E aí sim a gente partiria para o início das obras de recuperação na calha principal do Ribeirão Ferro Carvão. Em 2026, seguindo, né, com as obras de recuperação, a conclusão das obras de recuperação em todo o entorno dessa comunidade de Parque da Cachoeira, e iniciando também as obras de recuperação nas outras porções da calha principal do Ferro Carvão, incluindo aqui algumas áreas adjacentes. E em 2027, o início das obras no que a gente chama da área B, que está incluído aqui o anfiteatro, né, do remanescente da barragem 1, onde houve o rompimento, para que em 2028 nós podemos concluir as obras de recuperação da bacia do Ribeirão Ferro Carvão como um todo e prosseguir, né, com as atividades de manutenção e monitoramento dessas áreas que estarão em processo de recuperação. Então, esse aqui seria um cenário plurianual, né, de como se daria a recuperação ao longo do Ribeirão Ferro Carvão e de seus afluentes. Uma terceira premissa que foi acordada aí com os órgãos, né, e com o Ministério Público e com a Prefeitura, foi retirar todas essas estruturas de contenção de sedimentos, né? Durante as etapas emergenciais, essas estruturas foram construídas para conter os rejeitos, né, e para diminuir esse rejeito que fluía pela calha principal do Ribeirão Ferro Carvão, mas existe a previsão de que todas essas estruturas serão retiradas como parte da recuperação socioambiental, até mesmo para devolver a continuidade do curso d'água, né? O que é um benefício aí para as comunidades aquáticas, dentre outras, né? E para a ecologia da paisagem como um todo. E uma quarta e última premissa, que seria a criação de uma área ambiental protegida, que é um compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Brumadinho e a Vale. Nessas áreas rurais que serão recuperadas, será restabelecida a função ecológica desses locais, futuramente transformados em uma área de proteção do meio ambiente. Bom, agora como que essa recuperação vai se dar, né? Ela vai ser feita em etapas. Então, aqui eu vou apresentar para vocês cada uma dessas etapas, né? A primeira etapa delas, a busca por vítimas e a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros, né? A gente não pode entrar né, e não pode atuar em nenhuma área que ainda não esteja ainda liberada pelo Corpo de Bombeiros. A partir daí, faça a remoção dos rejeitos, a partir da liberação da área pelo Corpo de Bombeiros, faça a remoção dos rejeitos, faça uma avaliação da necessidade de limpeza adicional da área, né? Em algumas porções pode ser que fique algum resquício de rejeito, e aí nós iremos fazer uma avaliação para que nada realmente permaneça nessas áreas, né? A partir daí, a gente teria a aprovação dos órgãos reguladores para poder iniciar as etapas subsequentes, que seria a elaboração dos projetos de recuperação e, por consequência, aí, a implementação desses projetos e das ações de recuperação que estão previstas. Então, nós temos que seguir esse caminho, né, para que a gente possa iniciar as etapas aí de recuperação. Bom, as soluções de recuperação elas serão definidas com a participação de representantes da sociedade, né, não se faz a recuperação ambiental somente com protocolo de projetos, né? Nós entendemos que esse processo ele tem que ser um processo participativo, envolver a opinião das diversas camadas da sociedade,
para que a gente possa construir um projeto que atenda tanto aos anseios, né, das comunidades, como também as questões legais, né, e que devolva essa recuperação, né, na melhor maneira possível, ou até melhor ao que se tinha antes do rompimento. Bom, então, como que seria esse passo a passo, né? Como que a gente procederia com essas aprovações, com esses inputs de todos os stakeholders, né, que estão envolvidos aí nesse projeto? Bom, a primeira etapa, então, seria a identificação do problema, né? Analisar cada uma daquelas áreas, né? O remanso 1, por exemplo, o remanso 2 ou o remanso 3, identificar quais os problemas que nós temos nessa área para se poder iniciar uma proposta de recuperação, né? E para isso, nós precisamos desenvolver uma série de estudos, né? Estudos hidrológicos, estudos hidrogeomorfológicos, hidráulicos, de vegetação, ecológicos, de ecologia, de paisagem, né? Uma série de estudos que irão nos embasar para que a gente possa construir aí as alternativas de recuperação, né? Essa construção das alternativas de recuperação vai ser apresentada ao CISEMA e ao representante do Ministério Público, no caso a EICO, né? Para que eles possam avaliar essas alternativas que foram construídas, chancelar essas alternativas, para que a gente possa, num segundo momento, elaborar um workshop com né, a participação dos diversos entes da sociedade, nesse caso as comunidades, a Prefeitura Municipal de Brumadinho, né, o Ministério Público representado aí pela EICO, o Comitê Pró Brumadinho e o próprio Comitê de Bacia do Rio Paraopeba, né, que é para quem nós estamos hoje aqui apresentando esse passo a passo, essas etapas, né? Bom, com isso, nesse workshop, a ideia é que nós possamos sair dele com a alternativa de recuperação socioambiental definida, né? Numa visão mais ampla, né? Numa visão mais do conceito da recuperação, para que no segundo momento, né, a Vale possa absorver esse conceito que foi aprovado. Só lembrando que nessa etapa do workshop, a Vale ela desenvolve as alternativas, né? Faz uma aprovação prévia dessas alternativas, mas ela não participa do processo de escolha, né? O processo de escolha está voltado principalmente a esses entes que estão colocados aqui, né? A partir desse conceito definido, né? Aí sim a gente iria para a definição das alternativas de recuperação dos cursos d'água e das áreas adjacentes, e aqui seria mais um detalhamento, né, de que tipo de calha fluvial que vai ser implementado, né, e que tipo de recuperação, de plantio, quais as estruturas que seriam necessárias a se colocar nessas áreas adjacentes. Então, aqui seria um desenvolvimento, né, de fato, dos projetos técnicos, para que depois esses projetos possam ser novamente submetidos aí aos órgãos reguladores, a gente obter a aprovação e partir, então, para a execução e o monitoramento desses projetos. Bom, como eu disse anteriormente, né, diversos estudos são necessários para planejar essa futura recuperação, e aí, nesse sentido, estudos no âmbito social, ambiental e técnicos, né, de engenharia. Dando alguns exemplos aqui, né, na área social, né, estudos sociais já foram conduzidos e vêm sendo conduzidos, né, para se verificar os usos passados e as expectativas de uso futuro desse território diante da comunidade, né? E principalmente também as expectativas sobre as vias públicas, né? A questão da mobilidade, uma vez que parte dos acessos que existiam anteriormente ao rompimento foram impactados, né? E precisam ser reestabelecidos para se conectar novamente e permitir que as comunidades tenham a sua mobilidade garantida conforme era utilizada anteriormente, né? As comunidades hoje conseguem se locomover, a Vale já construiu uma série de acessos e de outras vias, né? Mas a gente espera que esses estudos aí também possam ser, essas expectativas, né? Também possam ser absorvidas nesses projetos que nós pretendemos aí construir de forma conjunta aí com todos os outros entes, né? Estudos também na área ambiental, né? Ecológicos, de ecologia de paisagem, de cursos d'água, né? Como eu mencionei, os estudos hidrológicos, os estudos hidrogeomorfológicos. Na parte de vegetação, né? Nós já levantamos uma série de informações a respeito, né, das comunidades vegetais que existem na bacia e no seu entorno, e também estudos relacionados à fauna, principalmente no sentido de restabelecer a conectividade da fauna e permitir a sua permeabilidade nessas áreas aí que vão ser objeto de recuperação. E também estudos de engenharia, né,
no sentido de nós desenvolvermos aí as técnicas de recuperação para reconformação da calha, essas técnicas que irão subsidiar aí a elaboração dos projetos executivos que posteriormente poderão vir a ser implementados. Bom, essas alternativas de recuperação, né, elas serão apresentadas às comunidades e os demais entes votantes no workshop de escolha das soluções de recuperação, né? Então, nesse espaço, nós vamos ter um momento em que nós vamos apresentar as alternativas, né? Quais os critérios que foram observados para cada uma dessas alternativas, para que dê, né, a base de informação para que todos os entes possam votar nesse workshop, né? Para isso, a gente tem construído, né, alguns subsídios para conceber essas alternativas de recuperação ambiental, e esses subsídios é que vão aí nos ajudar a tomar a decisão sobre qual que seria a melhor alternativa a ser implementada, né? Aqui eu vou mostrar aqui só alguns modelos, né, que a gente já vem desenvolvendo, que inclusive já foi objeto de alguns protocolos junto ao órgão ambiental. A área do Remanso 1, por exemplo, né, onde nós temos hoje aqui o acesso MIB passando por aqui, que é um acesso que teve que ser reconstruído para que a Mineral do Brasil pudesse dar continuidade às suas atividades, né? A gente detectou também no diagnóstico dos usos passados com as comunidades a necessidade de restabelecimento dessa estrada que está em roxo, que é chamada Estrada Ferteco, né? Então, em cima dessas informações todas, a gente já vem construindo, né, alguns modelos de alternativas de recuperação. Então, aqui só exemplificando um outro modelo, né? Aqui já o acesso MIB não passando mais aqui próximo à comunidade de Feijão, mas sendo desviado e passando aqui por cima do córrego Samambaia e seguindo aqui pela área que a gente chama de Remanso 2, né? Até seguir o seu caminho. Um outro tema, né, que nós precisamos ainda, que nós temos conversado e vamos levar algumas alternativas, que seria relacionadas aí à questão de áreas alagadas, né? Antes do rompimento, nós tínhamos alguns barramentos aqui que promoviam, né, algumas dessas áreas alagadas, né, mas que não necessariamente também precisariam retornar, uma vez que eles diminuem aqui a conectividade do ambiente aquático. Mas, por sua vez, eram ambientes também que preservavam algumas espécies, né, e que pode ser necessário, talvez, a restituição, ou em um local ou em outro, desses ambientes para retornar aí essa fauna também que poderia estar associada a esse tipo de ambiente. A mesma coisa que para o Remanso 3, né? Nós podemos propor uma recuperação que pode ser única e exclusivamente a reabilitação dos cursos d'água e o plantio, né, de áreas florestadas, mas também temos que propor alternativas que restabeleçam a malha viária, né? E incluindo aqui malhas que foram construídas após o rompimento e que hoje podem estar sendo utilizadas aqui para as obras, mas que também poderão ser utilizadas aí pelas comunidades. E aqui também a mesma questão, né, que a gente colocou, haviam áreas alagadas, né, nessas porções, em algumas dessas porções, e que nós vamos levar, né, para o conhecimento de todos, alternativas que também possam ser votadas, né, caso seja necessário a restituição de alguma dessas áreas alagadas aqui, em algumas dessas porções que nós vimos estudando. Bom, aqui só para a gente fechar, né, um entendimento de que o território ele é muito dinâmico, né? Então, várias intervenções vêm sendo atualmente implementadas, né, com o objetivo, seja de remover os rejeitos ou mesmo de dar condições à mobilidade, né? E tudo isso está sendo observado para a construção dessas alternativas, né? As alternativas não estarão focadas somente na área que foi diretamente impactada, mas sim toda a área do seu entorno, né? Vislumbrando e visualizando, né, todas as questões aí relacionadas à bacia como um todo, né, para que a gente possa propor alternativas que sejam integradas, né, ao ambiente de entorno. Ok? Pessoal, era isso. Eu agradeço a atenção de todos e quem tiver alguma dúvida, né, alguma sugestão ou colocação, nós estamos aqui à disposição para saná-la. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Eu queria somente que você retornasse no slide das etapas, porque eu acho que é um ponto que é válido a gente enfatizar aqui, deixar um pouquinho mais claro, né? É uma interação direta que a gente prevê com a participação do comitê, né? Então, o que a gente está chamando aqui de etapa do encontro, né? Esse workshop 1,
que é efetivamente quando vão ser escolhidas as alternativas para a recuperação socioambiental, a gente prevê a participação direta, né, do comitê como um dos entes votantes, né, como responsável aí por toda a bacia. Então, esse é um ponto que é válido, né, deixar claro para se houve o entendimento, né, concreto desse ponto, e também, né, assim como vai ser feito junto às comunidades, né, que vão ser representadas também, e ter votos, né, na escolha, a disponibilidade para que a gente volte a conversar, né, com mais detalhes, né, em como que vai se dar esse processo de escolha, no operacional mesmo, né, como que vai ser essa votação. A gente propõe também poder retornar aqui e trazer maiores detalhes em relação a esse ponto. Tá? Algum conselheiro quer manifestar? Não? Da minha parte, eu acho que uma frase traduz bem. Antes tarde do que nunca. Tanto para a participação do comitê, quanto para a recuperação ambiental, que até então só vejo o governo de Minas discutindo valores. O ambiental ficando em último plano. Antes tarde do que nunca. Eu espero que eu use essa frase em breve para a calha do Rio Paraupeba também, que está tomada de rejeitos. E que está invadindo os municípios que estão às margens, né? Na medida que chove, nós temos os nossos municípios, e Betim não é diferente, sendo tomado por rejeito de minério trazidos pelo crime causado. Tito, com você a palavra, à vontade. Primeiramente, bom dia a todos aí do comitê, né? Parabenizar o pessoal da Vale pela, né, apresentação desse, né, trabalho, né? Já era em tempo. E, inclusive, também, né, bater palmas aí que, pela primeira vez, a gente vê o Comitê da Bacia, né, sendo respeitado, né, pelos órgãos aí do Comitê Geral, né, desse movimento aí, certo? E a gente tem brigado por isso há muito tempo, né, todo o comitê sabe disso, e, assim, então, parabenizar aí, né, um trabalho excelente, e, assim, né, vamos ver ao longo da bacia, né, até chegar aqui, próximo, né, a Retiro Baixo, onde a gente vê que tem mais necessidade, né, como que está, né, o plano depois, e, assim, espero que o comitê, né, doravante, seja sempre participante, né, e como representante legítimo, né, na sua formação, né, e na sua missão. Então, isso é muito importante. Aí agradeço muito e é isso aí. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Vanessa. Bom dia novamente, pessoal. Já coloquei alguma contextualização aí no chat, né, até para não atrapalhar, e como eu falei, eu estou com uma dificuldade aqui da câmera. Mas, só complementando, essa dinâmica, então, de diretrizes é algo que a gente... as crianças começam a sair do ônibus. Eu acho que tem algum microfone aberto. Ele vai empurrando o caminhão. Só um minutinho, Vanessa. Por favor, pessoal, vamos desligar o microfone, deixar só quem está com a palavra com o microfone aberto, por favor. Vanessa. Então, assim, o Diretrizes, ele é um projeto dentro do processo. A questão do tempo também, Edinara, é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Pensar que estamos há poucos dias, né? Não falo nem meses aí, de completar 3 anos do rompimento. Então, realmente é algo que a gente gostaria de ter tido possibilidade de avançar, e esse momento também de apresentar o Diretrizes foi uma alternativa que tecnicamente a gente está tentando viabilizar
para aquilo que ainda não é possível ser definido. Como o Diego apresentou e as etapas, né, a gente tem uma questão, de prioridade em relação às buscas, né, temos ainda pessoas não encontradas, e essa essa é a premissa que supera qualquer outra. O trabalho desse planejamento, essa proposição, e até poder caminhar com essa governança que não é simples, né, como vocês têm acompanhado e conhecem, foi até aqui que a gente conseguiu chegar neste momento, e o compromisso que nós fizemos lá desde a primeira apresentação que nós propusemos é que a cada passo que nós pudermos e tivermos a autonomia para trazer, nós vamos estar trazendo, e, como sempre à disposição do comitê para aquilo que vocês entenderem, demandar, a gente também vai estar aqui apresentando, tá? Então, como conselheira, né, como parte aqui desse grupo, a partir daqui a gente tem uma expectativa muito boa de conseguirmos, dessa forma organizada e com a participação de todos os legitimados, né, dar continuidade nesse processo. A recuperação, ela, por conta de várias questões, ela não acontece da forma, vamos dizer, mais adequada, né, que seria a gente estar recuperando aí de montante para jusante, garantindo que nós tenhamos uma evolução melhor vista, e concordo com todos, né, nós todos aqui da equipe técnica também concordamos que gostaríamos de já estar discutindo ou já estar trazendo pelo menos um plano para discussão aí da calha do Paraupeba impactada como um todo, né? Então, acho que essas são algumas considerações que já tem algum tempo que a gente não tem contato e nem falamos, né? Não temos essa oportunidade aqui nas pautas, por não trazermos e por não sermos demandados também. Então, acho que é importante a gente estar aí na mesma página. O plano de reparação também, de modo geral, eu coloquei um pouco, porque o Diretrizes é parte, né, um dos projetos que o compõe. A gente fez as últimas revisões solicitadas por todas as partes técnicas aí que fazem o processo de avaliação e validação. Como vocês conhecem, a EICOM como braço técnico do MPMG, e o CISEMA, que é o responsável formalmente pela validação, né, do plano. Então, nós fizemos os últimos protocolos agora, no final de agosto, tivemos já algumas revisões entregues em setembro, e estamos na fase de aguardarmos o retorno, né, que teoricamente, pela nossa expectativa, que seria já, como atendemos, né, todas as últimas solicitações, recomendações, que seríamos agora uma aprovação do plano para que, de fato, a gente possa começar a executá-lo formalmente. O que não quer dizer que não tenha nada acontecendo, né? Uma boa parte do plano, ela já tem algumas aprovações, como a parte que compete ao IGAN, por exemplo, né? A Lourdes está aqui e deve acompanhar também, apesar de ser outra gerência, né, Lourdes, mas a parte do IGAN, da aprovação, validação e revisões que já aconteceram do programa de monitoramento, de um modo geral, ele acontece e já com essas validações técnicas, e todas as revisões, por exemplo, propostas agora após as chuvas de 22, que foram muito significativas e deflagraram necessidades, né, lacunas de compreensão, de caracterizações. Então, tudo isso é a dinâmica prevista do plano,
e boa parte desses programas, eles, daquilo que diz respeito a caracterizações, diagnósticos, vem sendo feito. Mas, de fato, a nossa expectativa também, até porque o nosso time todo é o time responsável, né, e que aguarda ansiosamente aí a liberação e efetivamente o plano de reparação estar em fase executiva, para que, junto com todos os envolvidos, os parceiros e os responsáveis pela bacia, de modo geral, a gente tenha uma recuperação que aconteça a olhos vistos, né, que é a nossa obrigação mesmo. Então é isso, queria só aproveitar, agradecer aí o tempo de todos, né, o ambiente favorável. Não tem nada que parabenizar, tá, Tito? Eu acho que assim é obrigação nossa, como representantes aqui da empresa, da Vale, fazermos e dentro do que nos é permitido em termos de autonomia nesse processo de reparação, manter e garantir, né, conforme a nossa autonomia do processo, que todos estejam envolvidos. Então, da nossa parte, esse é o básico e tem que acontecer dessa forma. É isso, gente. Obrigada e continuamos aí à disposição de todos. Obrigada, Edna. Heleno Maia. Bom dia a todos. Senhor presidente, quero agradecer aí aos colaboradores da Vale pela apresentação, em especial a nossa colega conselheira Vanessa Buzzi. Eu gostaria, senhor presidente, aqui aproveitar a oportunidade a gente aviar um convite ao Ministério do Estado de Minas Gerais para que ele participe da nossa próxima reunião do comitê, para que eles nos dê algumas explicações também, né? Já que vem pedindo várias explicações, também que eles venham nos dar algumas explicações referente a essas entidades que eles colocaram aí, Maccabi, sei lá, uma coisa assim. Enfim, são dezenas e dezenas de entidades aí que foram colocadas, muitas delas são pessoas que não são nem do nosso estado, né? Pessoas que são de outros estados que nem sequer têm barragem de mineração. Queria aviar esse convite a eles, para uma dessas explicações aqui em plenário. Haja vista que a minha fazenda, por exemplo, ela fica localizada na região de Bambus, em Esmeraldas, onde é atendido pela Maccabi, por exemplo. Então, assim, como eu tenho uma interação muito grande, muito próxima da comunidade, né, acaba tendo interação, porque nós temos um projeto lá, que é onde funciona o Instituto, né, e o projeto nosso, castração, enfim, atendimento médico veterinário, mais da comunidade, acaba tendo um contato muito próximo da sociedade, e a reclamação, às vezes, são as mesmas, sabe? Que essa entidade está lá, por exemplo, atendendo a população lá, mas, na verdade, não atende nada. Então, assim, a gente quer entender qual que é o real objetivo dessas entidades, entendeu? O que elas fazem de fato nessas comunidades. Então, eu gostaria, né, um pedido meu da secretaria aí do comitê, que fosse aviar esse convite ao Ministério Público, né, o doutor Carlos lá, o doutor André, né, para que venha falar para a gente, explicar melhor sobre essa situação, esse contexto, e nos prestar conta também, porque, na verdade, é o seguinte, o Comitê da Bacia do Paropeba é o comitê que cuida da gestão de toda a bacia. E aí vai ter dezenas de ações do Ministério Público aí, se nós nem sabemos o que está acontecendo, afinal de contas, né? Na verdade, não tiramos a legitimidade do Ministério Público, lógico, mas também não podemos abrir mão da nossa legitimidade, da nossa responsabilidade, né? Então, que sim, eu gostaria que fosse feito esse convite a eles, participar da próxima reunião, e a gente vamos discutir. Já que eles estão interferindo abertamente no comitê, pedindo informações, querendo saber como vai ser criada aí a bacia, a agência de bacia, enfim, tentando, na verdade, interferir na nossa gestão. É o que não vai ocorrer, né? O Ministério Público ele vai estar lá na Procuradoria e o comitê vai cuidar da gestão do comitê.
Eles não podem, não têm essa autonomia para eles fazer gestão dentro do comitê. Pelo menos no mandato que eu estiver como secretário, eles não vão fazer isso, não. Então, senhor presidente, é interessante, importante esse convite para eles. Eu peço aí que o senhor avalie bem e faça esse convite para nós. Muito obrigado, viu? É o que eu tinha manifestado. Tito levantou a mão de novo. Tito? Tito? Ó, desculpa aí, eu estava com o microfone fechado. Senhor presidente, obrigado. É só, né, pela fala, né, do Heleno aí, bom dia também, Heleno. E, bom, Heleno, eu vi, né, essa, né, preocupação sua também, principalmente em relação a saber o que as instituições de justiça, né, colocaram as assistências, né, técnicas independentes. E, como diz, eu estou até menos presente aí, né, no comitê, mas tenho acompanhado aqui de perto, certo? Bem de próximo, né? E, inclusive, junto, né, com o NACAB, que é da nossa região 3, que é a mesma região aí, né, do Heleno Maia, e também outras, né, regiões, as 4 e 5, né, que está aqui o Instituto Guaicuí e a EDAS aí na região quente, aí, Brumadinho e Mário Campos, sabe? Então, assim, dentro da visão que eu estou nesse processo de criação desde o princípio, certo? E até tenho, assim, né, parabenizar o Ministério Público, né, por ter buscado, né, dentro da sociedade civil, essa ajuda que o Ministério Público realmente não tinha, né? Eles teriam que apresentar, como se diz, provas, né, para a ação, para o juiz, e eles não teriam como fazer isso, né? Inclusive, é um papel, né, igual o Heleno falou, que é da gestão do comitê, mas que, infelizmente, o nosso comitê não tem feito gestão de bacia nesse sentido, principalmente em relação ao rompimento. E então, eu quero parabenizar o Ministério Público, né? E acho justo, né, fazer esse convite, mas o convite principal que seria, né, para que o comitê integrasse de vez dentro da reparação de tudo que está acontecendo, né, nas matrizes de danos que estão construídas, era interessante o comitê fazer um convite, né, para uma próxima reunião aí, para as 3 instituições, né, que estão trabalhando e fazendo o papel que o comitê deveria estar acompanhando e não está fazendo, que a gente que pela Veredas temos feito, né, por estarmos aqui, né, inseridos no processo aqui e como atingidos aqui na região do Baixo Paropeba. Então, assim, aí eu deixo, né, essa busca aí, né, esse pedido desse convite das instituições de justiça e também fica aí, né, o do Heleno Maia, né, pedindo, né, ao Ministério Público que venha, né, trazer para a gente, né, e inclusive sobre o processo, né, de reparação que para ser apresentado, né, para o comitê e com mais tranquilidade. Obrigado, era isso aí. Heleno? Bom, só de explicação, senhor presidente, eu pedi novamente a palavra. O comitê, como o Tito falou agora, o comitê teve essa obrigação do comitê, mas, na verdade, o comitê, ele até ao momento, até o presente momento, ele não foi convidado para nada, né? Nenhuma das atividades. Mesmo quando ele era presidente durante o rompimento da barragem. Ele sabe muito bem disso, que não foi convidado para nada, não foi para participar de nada, e a gente não teve essa dificuldade. Logo quando assumimos, né, a direção do comitê, eu iniciei um processo no SEI, solicitando a participação do comitê, de representantes do comitê, né, no comitê comitê gestor próprio Brumadinho, criado aí pelo governador do estado. Houve todas as negativas, eu pedi um processo que o próprio governador manifestasse no processo. Isso aí está arrastando, tem uns 2, 3 anos aí, está arrastando, e nada ainda tem um posicionamento do governador, né? Mas tudo bem, nós não estamos inertes, nós colocamos nossa preocupação lá, né? E solicitamos. Então, na verdade, não tem isso, né? Não teve isso.
Agora, como sempre há a nossa discussão, a nossa lamentável discussão de que entidades que não estão ligadas à Bacia do Paropeba estão cuidando de gestão da Bacia do Paropeba. É uma situação assim, muito, é gritante isso, né? Você vê o Instituto Guacuí, que está lá, que é lá da Bacia do Velhas, está aqui discutindo a questão da Bacia do Paropeba, né? Aí vem lá um Anacabe, que tem pessoas ligadas ao Rio Grande do Sul, ao Nordeste, enfim, lugar que não tem nem barragem, Rio de Janeiro, e assim, e estão participando da gestão da bacia. Não conhece sequer a Bacia do Paropeba. Então, assim, essa o meu posicionamento. Estou aqui, entidades, não estou dizendo que o Ministério Público está errado, não. Está corretamente certo em dizer e fazer, né? E solicitar ajuda à sociedade civil. Só que é solicitar ajuda à sociedade civil a ajuda de quem realmente conhece a situação, de quem realmente conhece a Bacia do Paropeba, né? Não adianta vir cá. Outro dia para trás, estava conversando com um juiz, amigo meu aqui de Betim, e estava falando assim, Heleno, teve uma ação aqui na Justiça, comigo, uma pessoa que estava pedindo a reparação da Vale, por exemplo. Aí eu, parado lá e tal, perguntei para o cara assim, olha, o que você pesca lá no Rio Paropeba? Você pescava no Rio Paropeba? O cidadão virou para ele e falou assim, isso é audiência, isso é caso verídico. O cidadão virou para ele e falou assim, eu pescava salmão, pescava não sei o quê, entendeu? Então, assim, faltou o cara falar que pescava o tubarão, só para você ter ideia. Então, assim, umas coisas que estão sendo acontecendo e a gente vai observando. A fazenda, por exemplo, ela faz limite com o Rio Paropeba, né? Aí vier lá outro dia lá com um monte de situação, vou fazer isso aqui, tudo, dentro do meu terreno. Eu virei disso, aqui não vai fazer nada que você não fala que vai fazer. O rio vai correr da forma que está correndo, não vai colocar nada, projeto nenhum, que não vou autorizar nada disso. Né? Então, assim, é uma situação, e a minha parte é preservada. Eu tenho a parte do rio que passa na minha propriedade, ela tem a sua área de preservação permanente intacta. Tá? Nós temos lá a área de 300 metros da margem do rio, todinha que está passando no terreno, ela é vegetada. Então, assim, é uma situação que está acontecendo, que está sendo discutida, deixando que, às vezes, a própria Vale, o próprio Ministério Público, o próprio juiz, sendo induzidos ao erro, né? Ao erro por quem não conhece, de fato, a nossa bacia, que é a bacia do Rio Paropeba. Essa é só a minha reclamação, minha indignação, nada mais, tá? Não estou dizendo aqui, em momento algum, não disse em momento algum, que o Ministério Público está errado nesse sentido. Ele está errado em colocar entidades que não são da nossa bacia. Isso sim, isso eu vou manter e continuo mantendo até na presença do próprio Ministério Público, que vai estar nessa reunião, na nossa próxima reunião plenária. Obrigado, senhor presidente, só isso. Obrigado. Mais alguém? Não? Muito obrigado a todos pelas sugestões, a Vale pela apresentação. Conduzo, então, agora para assuntos gerais. Alguém tem algo a manifestar? Maria de Lourdes? Pessoal, bom dia. Lourdes Duigan. Quero parabenizar aí a Vale pela apresentação. Obrigada. Parabéns aí, Vanessa. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, com relação ao processo eleitoral, né? Que a gente está aí, nós deflagramos o processo eleitoral e nós aguardamos aí a inscrição, né, das entidades e a mobilização aí dos conselheiros, né? Para que os conselheiros mobilizem suas entidades e outras entidades também, né? Para a gente trazer aí o maior número de entidades para a bacia, que a gente tem aí, que nós cheguemos a ter aí entidades que ficam na fila de espera, esperando vaga aí para compor o comitê. Então, as inscrições estão abertas, né? Conforme nós encaminhamos para os senhores, já estamos recebendo a documentação, e não deixe para a última hora, né? Para os senhores olharem o edital, tem a possibilidade de, se a documentação estiver, né, faltando documentação, nós estamos retornando
para a entidade dizendo que a documentação está faltando, para que tenha a oportunidade de complementar a documentação antes, né, de encerrar o período de inscrição. Porque depois que encerrar o período de inscrição, nós vamos aceitar só recurso, né? Não tem complementação de documentação depois que encerrar o período de inscrição. E nós estamos, assim, com muito... Está muito baixa as inscrições, né, aqui do Paropeba, e não deixe para a última hora, vamos fazer inscrições, vamos mobilizar os municípios, né? A gente vê aí uma ausência muito grande dos municípios nas reuniões, é importante demais a presença dos municípios, né? Aí vocês pegam e falam assim, também o Poder Público Estadual é ausente, isso mesmo. Então, a gente também está mobilizando o Poder Público Estadual, nós já estamos entrando em contato aí com os secretários de Estado, através da secretária Marília, para que possa mobilizar o Poder Público Estadual, para que a gente tenha uma presença maciça aqui e, né, uma plenária atuante, né? Principalmente agora que nós vamos implementar a cobrança, né? Nós vamos iniciar a implementação da cobrança, então é importantíssimo que nós tenhamos aí, além de continuar com a nossa instituição, instituições fortes, realmente comprometidas, compromissadas, que querem trabalhar com as atividades aí e as ações do plano, né? Nós elaboramos nosso plano e precisamos implementar as ações, precisamos aí acompanhar essas questões aí do desastre, né? Das ações, dos projetos. Então, nós precisamos de uma plenária forte para que nós tenhamos êxito aí no acompanhamento e sucesso aí na condução do comitê. Aí, paralelamente a isso, eu quero falar, o Heleno citou a questão da agência, né? Eu citei também agora a cobrança. Eu cheguei até a tentar em contato com você, Dinar, mas eu não consegui, porque nós precisamos deliberar em plenária a questão da agência, né? Houve reunião do IGAM com a diretoria, então nós temos duas possibilidades aqui para a agência, de imediato, né? Nós podemos adotar uma agência que é da Bacia Federal, que é a Peixe Vivo, né? Já podemos adotar de pronto, né? Porque como ela é agência da Bacia Federal, né? Se o comitê quiser se deliberar, ela pode ser agência também aqui do comitê, ou, né, se o comitê deliberar por não, né, que não quer adotar a agência federal, né, de imediato, nós temos que deliberar isso para nós podermos abrir um processo, né? A gente abre um processo seletivo, um edital, é publicado um edital para que outras entidades, né, se candidatem e aí nós tenhamos a nossa agência, né? Então, assim, o pessoal lá da Gerência de Instrumentos Econômicos, o Maicon, ele é o gerente, né? Ele tem me cobrou semana passada de novo, que nós precisamos deliberar aqui essa questão da agência. E assim que nós deliberarmos, aí nós já vamos iniciar o processo. A gerência já vai iniciar o processo para que nós possamos, termos nossa agência, entidade equiparada, né? Ou através de uma indicação direta, né, como eu disse, ou então através do início aí de um processo, startando aí o edital para que a gente starte aí o processo para a nossa agência aqui de Bacia, ok? Então, fica aí esses dois chamados aí, e eu espero que... Então, nós hoje, nós temos que marcar uma reunião, assim, né, mais próximo, para que nós possamos deliberar essa questão aí da agência e iniciar esse processo, para que a gente consiga aí ter nossa agência o mais rápido possível, né? E a gente já vai começar aí com a implementação da cobrança, então nós precisamos o mais rápido possível da agência. É isso. Obrigada, pessoal. Maravilha. Vamos marcar, Maria de Lourdes. Acho que o primeiro a levantar a mão foi o Tito. Sim, bom dia, Maria de Lourdes. Sobre a agência, Maria de Lourdes, você falou assim, né, em deliberar, e eu não sabia que o comitê poderia deliberar, né, no caso, optar por uma, né, eu achava que esse processo aí, né, de edital, tal, que seria necessário, certo? Não. Em relação né, isso aí já é coisa minha também, né, como conselheiro, certo? Em relação a isso, se houver a possibilidade dessa, né, deliberação do comitê, né, eu vejo aí, né, a Peixe Vivo, certo? Principalmente por ela, né, já estar nos nossos vizinhos, né, no Pará, né, que já está implementando a cobrança, no Velhas, né, que já está, né,
instituída, ela já atua há muito tempo, né? E também no nosso comitê aí principal, que é o São Francisco. Então, se isso houver essa possibilidade, né? É só deixar aqui meu, né? Nesse sentido, e o pessoal da Peixe Vivo também, né? Está aqui em BH e a gente, com o escritório deles aí, já com tudo montado e trabalhando, certo? Então, fica aí a minha, né? Vamos dizer, em colaboração em relação a isso aí. Né? Helena, acho que levantou a mão também. Isso, na sequência foi ele. Depois o... Helena. Bom, senhor presidente, é questão só dessa agência, agência de bacia nossa. Eu acho que é uma coisa para a gente discutir com mais tranquilidade e ver realmente de fato. Não decidimos nada no susto, como está sendo assim. Né? Que pode ser, Peixe Vivo. Não, eu acho que o correto se fazer é uma concorrência. Né? De fato, eu luto muito por isso, muito por questão de justiça. E questão também de legalidade, né? Acho que a melhor forma seria a concorrência. Se ela ganhar a concorrência, ótimo, sem o menor problema. Não tenho nada contra Peixe Vivo, mas também a gente indicar, assim, diretamente a uma única agência, eu acho que seria uma forma de monopolização. Eu não concordo muito com isso, não. Entendeu? Mas acho que é uma coisa para ser discutido aí com mais tranquilidade. Obrigado. Então, ela pode ser indicada, Helena, porque ela é agência federal, né, do Bacia Federal. Então, a legislação prevê, né, caso tenha uma agência, né, uma entidade que seja agência da Bacia Federal, ela já pode ser indicada, né? Mas isso não impede, lógico, né, de fazer o edital também. Então sempre discutir. Então, na próxima reunião, a gerência de apoiar a agências, né, que é o Michael, o gerente, ele vem, né, faz a apresentação, explica tudo para vocês como que é, toda a legislação, com detalhes de como que é o processo, né, como que tem que ser o processo de indicação ou processo de edital. Então, a gente marca aí uma reunião para o Michael vir e apresentar todas as alternativas, né, para ficar bem claro para a plenária e que a plenária aí, né, decida qual que é a melhor opção para vocês. Ok? Silu, já entendi essa colocação que você me colocou na última vez, que ela, como ser agência da Bacia Federal, poderia ser, mas questão minha mesmo, realmente, de fato, é só a questão de não monopolizar, sabe? De legalidade mesmo, de fato. Então, eu acho que o interessante seria, né, um chamamento aí, mas tudo bem. Né? Se ela for a vitoriosa desse chamamento, ótimo, não tem o menor problema disso, não. Mas acho que o melhor seria uma reunião da diretoria com o IGAN e aí depois a gente leva isso em plenária. Pela ordem, presidente. Desculpa aí, meu amigo Elber Coutinho, que está aguardando aí, senão... Só voltando essa questão aí, né, para o nosso amigo Helena aí, gestão das águas, gente, né, já né, por bacia, né, e por isso que tem as bacias e tem, né, uma bacia como a São Francisco, a Marco Bacia, né. Então, na minha visão, se fazer gestão das águas, já que nós temos vizinho da direita, né, o Vélez, à esquerda o Pará, por uma agência, e né, do rio a qual nós desaguamos, então, para mim, eu acho que tudo facilitaria, na minha visão, né, e facilitaria, né, no caso do Peixe Vivo, entendeu? Agora, entrar uma outra bacia aqui, eu já, né, em relação, né, à própria gestão da bacia, né, a própria gestão do que tem na bacia e o que tem de peculiar, né, a nossa direita, a nossa esquerda e a nossa frente, entendeu? Então, é só deixando essa posição e obrigado, vai lá, Weber. Não, muito boa a informação da Maria de Lourdes, né, que eu achei que é importante, realmente, uma agência que já está na bacia integrada, né, a grande bacia, nós somos subbacia do Rio São Francisco, é muito interessante que esse trabalho, né, de gestão está integrado de forma federal e de forma estadual, entendeu? E eu queria dizer o seguinte, que eu tive mais de 15 anos, né, pelo Comitê do Rio das Velhas, né, trabalhando com a GV Peixe Vivo, e ela, assim, nunca tivemos problema, ela sempre trabalhou da melhor forma possível, né, com os recursos, com a gestão, com tudo, né, com a clareza e a abertura, e ela, então, nesse caso, né, ela entrando aqui, eu acho que seria muito bom para nós
é considerada uma das melhores do Brasil, né? Acho que para evitar mais burocracia ou problemas, já que nós temos pressa, inclusive, já vamos entrar na cobrança, né? Eu acho que a gente deveria votar, né? Entendeu? Pela indicação dela. Vamos ver o que os membros do comitê acham. Mas o meu voto é a favor, sim, pela qualidade, equipe técnica e pela qualidade da AGV Peixe Vivo que nós temos em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos convocar uma reunião. Penso que tem que ser uma reunião com pauta exclusiva, dada a complexidade do tema. É melhor. A gente faz pauta a apresentação do IGAN, que já fez para a gente, já saneou para mim, inclusive. E, na sequência, o próximo item de pauta seria a deliberação. A gente tem condições. Cada um tem suas concepções. Depois da apresentação, acho que facilita convencimento, manutenção ou não dos seus entendimentos. Mais alguém quer posicionar, manifestar? Weber e o Helene estão com a mão levantada ainda, mas eu acho que é das falas anteriores, acredito eu. Não, tá ok. Para mim, já falei. Já baixou. Ednar, só reforçar para os membros da comissão, que são da comissão eleitoral, né, do processo eleitoral, nós convocamos uma reunião para dia 25, na parte da manhã, de 9 ao meio-dia, para que a gente possa conversar, né, sobre o processo eleitoral e tirar as dúvidas e fazer um alinhamento aí com a comissão do comitê. Nós convocamos todas as comissões para nós podermos fazer a reunião no dia 25. Eu só quero reforçar aí para que os membros participem, os membros daqui participem. Só mais um informe, aproveitando a oportunidade, né? É a questão dos bens, né? Nós já estamos com os bens, né, para poder disponibilizar para o comitê, a gente está formalizando os processos e, né, com pouco tempo aqui, a gente já vai chegar, os bens já vão chegar, o computador novo, né, e os armários e tal. Nós já estamos formalizando os processos, só para dar uma notícia aí dos bens também. É isso. Maravilha. Então, assuntos gerais, alguém mais com um novo assunto? Tito? Aproveitando só essa parte, né, porque depois a gente, né, às vezes passa muito tempo sem encontrar, e sobre, né, as ATI, assistência técnica individual, nós tivemos uma reunião, né, juntamente com a ANACAB em Florestal, né, no campus lá de Viçosa, e foi sugerido, né, entidades que possam ser parceiro, né, num processo desse de reparação socioeconômico, que é o 1.1, né, do Acordo de Reparação da Vale, e então a gente está buscando, né, entidades parceiras, né, que possam estar atuando juntamente, né, dentro da bacia, nesse processo, né, que mais ligado à área econômica e principalmente aos produtores rurais. E eu estava presente, né, na reunião e indiquei o comitê do Paraupeba, né, várias entidades foram, né, indicadas, como, né, a Emater, o IMA e tantas outras, né, prefeituras e tudo. E aí eu indiquei o comitê da bacia, né, do Paraupeba, não? E também o comitê do São Francisco, por eu estar fazendo parte dele pelo município aqui de Paraupeba. Então, só para que você fique sabendo aí, Ednardo, e eu acredito que vai, né, vão enviar, né, um convite para vocês para estar arranjando algum representante, né, do comitê, por causa, né, das distâncias, né, nesses 20 e tantos municípios aí atingidos, e aí, de repente, né, em cada uma dessa região, tendo algum, né, representante do comitê, que você coloca, né, ou a própria plenária coloca a pessoa como representante para aí tá trazendo essa busca aí que está faltando até então dentro do comitê em relação ao que está acontecendo aqui na bacia dos municípios atingidos. É isso aí, muito obrigado. Maravilha, Tito, obrigado. Vanessa? Voltando aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, só abrir a câmera. Dentro dos assuntos gerais, estava pensando aqui que a gente está, né,
agora em outubro, eu não sei quando que está marcada a nossa próxima reunião. Não sei se tem algo já previsto para a próxima reunião, e se ela vai acontecer ainda esse ano, mas eu queria fazer uma sugestão, um convite para vocês avaliarem, né? Não precisamos fechar agora, de repente a gente programar uma visita na região da recuperação ambiental. Acho que se houver essa oportunidade, fica também mais fácil, né, o entendimento a partir até daquelas regiões que foram apresentadas, nem todos têm familiaridade ali com as áreas quando a gente se refere, né, Rio Manso 1, Rio Manso 2, então acho que visualizar essa área, eu acho que pode ajudar também na atuação que a gente gostaria, né, de ter aqui como CBH dentro desse processo, naquilo que é mais técnico. Então, se for possível a gente conciliar ou só uma visita, ou se a próxima reunião a gente pudesse fazer presencial com quem, né, pudesse estar, claro, fica aí o convite, uma sugestão, e também, se não puder ser na próxima, que a gente consiga organizar, né, caso seja interesse do comitê, da gente fazer esse conhecimento da área impactada mais diretamente lá, e que a gente tem apresentado, né, ou colocou aqui para vocês hoje. Excelente, Vanessa. Penso até que vocês poderiam organizar e fazer o convite independente de reunião. Podia encaminhar para a gente, para a diretoria, o convite com data, o roteiro, e a gente redireciona para todo mundo, para quem tiver disponibilidade de estar presente. Aí poderíamos fazer ainda esse ano sem precisar pautar, sem precisar esperar plenário, já que a gente tem assuntos importantes para poder discutir em plenário, a gente já iria para a visita. Aguarda aí a data e o convite formal. Não, vamos fazer então, e assim, considerando que a gente está chegando já no período de chuva, acredito que vamos fazer uma primeira proposta, então, agora para o mês de novembro, enquanto, né, esperamos ainda não ter o pico aí do período chuvoso, e que talvez viabilize melhor a visita, né? E vou fazer isso, a gente faz a proposta de algumas datas e vamos conversando aí em paralelo. Perfeito. Aí, quem estiver presente, eu sugiro já produzir um material para apresentar aqueles que não puderam, com bastante foto, com bastante, se possível, vídeo. Eu quero ver se a gente convoca uma reunião aí para o próximo mês para tratar da agência de bacia, e teremos uma em dezembro também, ordinária. Aí, na de dezembro, apresentaremos a visita para aqueles que não puderam estar presentes. Perfeito, vamos organizar assim, e no máximo aí até segunda-feira a gente passa essa proposta de roteiro e algumas datas para serem selecionadas. Maravilha. Nesse roteiro, se puder estimar um tempo de visita, acho que é importante para poder se organizar. A gente precisa mesmo de estar tudo certinho, até porque, assim, tem uma parte da área, né, que ela é controle total do Corpo de Bombeiros, então tem todo um protocolo, assim, para as visitas, que a gente precisa já estar programado, mas a gente faz. Eu acredito que seria interessante já pensar aí na disponibilidade de um dia, manhã e tarde. Uhum. Seria o ideal para que a gente pudesse ter uma boa visão, até porque os acessos, né, a gente não chega direto de um ponto no outro, enfim. Então, acho que o ideal é que a gente conseguisse pensar em um dia de visita, e aí a gente poderia fazer algumas sugestões e construir esse roteiro na medida do melhor interesse aí dos conselheiros que puderem estar. Perfeito. Aguardamos. Obrigado. Obrigada. Heleno? Senhor presidente, só uma fala minha aqui, é o seguinte, eu pediria que fosse agendado, eu tenho interesse, inclusive, de participar dessa visita nas áreas atingidas, né? A secretaria tem interesse em participar.
Eu só pedi que fosse marcado antes de novembro, Vanessa, porque em novembro eu vou estar no COPS. Então, eu vou estar fora do país. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir participar. Então, se puder, por gentileza, marcar antes de novembro, eu tenho interesse e quero participar, tá? Eu quero participar e ver realmente de perto essa reparação, tá bom? Só isso, presidente. Obrigado. Antes de novembro, eu acho bem complicado, porque a gente tem mais uma semana, né, Helena? Acho que a gente não conseguiria nem tempo hábil aí para reunir os demais conselheiros. Mas também nada impede de que depois a gente... Você vai estar fora o mês de novembro inteiro. Provavelmente o mês de novembro inteiro. Eu acho que depois a gente vai ter que fazer uma repescagem, então, porque para a semana que vem, que seria, né, para estar ainda dentro do mês de outubro, a gente não consegue nem organizar, porque precisam de alguns treinamentos específicos, sabe? Da área de SAS e tudo, então, assim, nem com muito esforço a gente conseguiria encaixar na semana que vem. Então, possivelmente, essa que a gente falou aqui deve acontecer em novembro mesmo, mas a gente já pode deixar engatilhada aí 2 rodadas, de repente até já definir uma outra data em que a gente faça aí uma repescagem, ou que as pessoas já se coloquem, né? Quem não puder ir nessa primeira, que vá na segunda, algo assim. Acho que é bem factível. Mais alguém nos assuntos gerais? Ok, muito obrigado a todos. Esperamos reunir aí no próximo mês, tanto na visita quanto em reunião extraordinária. E dezembro também retornamos com a nossa ordinária para os demais assuntos e convites que foram aqui sugeridos. Muito obrigado e ainda bom dia. Bom dia a todos. Fiquem com Deus, gente. Obrigado mesmo. Bom dia. Obrigado, Nado. Valeu. Um abraço, amigo.